Uma coisa que tava pensando aqui foi sobre as viagens que eu fiz e os aprendizados, né? Eu uso a viagem como uma ferramenta de autoconhecimento e ano passado eu tive a oportunidade de começar a voluntariar, né? E o voluntariado, assim, foi uma coisa muito incrível, que me trouxe muito aprendizado. Eu sigo aprendendo, né? Processando tudo que eu passei e tal. Mas a maior, assim, a mais fácil chave, assim, que ficou pra mim no voluntariado é que eu desconstruí a ideia de que eu não saberia falar inglês, né? Quando eu era pequena, quando eu era mais nova, eu falava que queria ser tradutora. Eu não sei exatamente porquê. Acho que vem um pouco de ver minha prima, que minha prima muito cedo fez curso, falava inglês. Então eu ficava, nossa, ela fala inglês, parecia coisa de outro mundo. E eu falava que eu queria ser tradutora. Aí com o tempo eu fui crescendo, comecei a trabalhar e, né, comecei a exercer atividade remunerada. E aí eu vi que aquele dinheiro assim era sempre pra pagar tudo certinho, né? Conta, ajudar em casa, alguma coisa, ou pagar aula de dança que eu tinha e nunca pensava em fazer sobrar. E não sobrou para fazer o curso de inglês. Então chegou um momento que eu meio que negligenciei, eu bloqueei, né? O inglês, falei assim, não é pra mim. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade de fazer isso e pronto. E aí, assim foi. Bloqueei o inglês. Eu até tinha um gosto, mas era assim, isso não serve. E deixei de tentar aprender assim e tal. Aconteceu que em 2020, se eu não me engano, 2021, eu fiz uns 4 meses de inglês e espanhol com um professor. Só que eu não tinha comprometimento, aquela coisa, inglês não é pra mim. Inconscientemente ainda tinha isso, né? E não tinha comprometimento assim com as aulas e também ficava me sentindo frustrada porque eu queria praticar e ele sempre passando lição, só que eu não sabia, né? Tipo, não que eu não sabia, eu era travada. Então eu não conseguia, quando ele pedia pra falar inglês, eu não falava. Quando ele pedia pra eu falar. E aí eu parei com o inglês, financeiramente também apertou um pouco. E aí, o que aconteceu? Enfim, muitas coisas aconteceram esse ano. Eu decidi. Eu tava desempregada e morando com a minha mãe. Aí eu falei, cara, não tem como, tipo, se eu tô em casa, eu tô sem dinheiro, eu vou fazer um voluntariado num lugar onde eu sei que seja turístico, que possa receber estrangeiros, assim, eu aprendo outras línguas e trabalho, né? Então eu fui voluntariar com a intenção de arrumar um trabalho, mas também aprender inglês e tal. E realmente foi isso que aconteceu. Não arrumei o trabalho onde eu fui voluntariar, eu arrumei um outro trabalho, só que ainda assim eu tive muito contato com a língua inglesa e de repente eu tava falando, né? As pessoas, tinham pessoas de bastante lugares assim e tinha muita gente que falava espanhol, então foi pra mim foi fácil assim, porque quando eu não sabia inglês eu sempre corria pro espanhol, né? Eu falo portunhol, eu não falo espanhol. Mas eu vi que eu falo inglês e eu vi as pessoas conversando, eu entendia bem. Então é muito louco, assim, porque eu sempre achei, não tenho inglês, não tenho capacidade. E viajando ali no fogo, eu fazia café da manhã num hostel. Então, imagina, tipo, todo dia o pessoal vinha tomar café e rolava conversas em várias línguas e eu ia fazer parte. Eu tava ali, eu era a única pessoa que continuava no café, que tava no café das 7 ao meio-dia. Então todo mundo passava ali. Era a única pessoa em comum, né? Entre todos os outros grupos. Então foi muito massa, porque eu tive que falar, eu tive que exercitar minha escuta, né? Meu listening. E aí foi muito rico, assim, que eu falei, caraca, eu sei falar inglês. Ainda tem aquela coisa de, eu não sei falar inglês muito, eu sei o básico, né? E tem aquilo, eu não sei falar inglês, aquela coisa escotada, eu preciso desenvolver. Eu realmente preciso desenvolver. É uma coisa que eu peguei gosto, porque eu vi que eu tenho capacidade, né? Que foram coisas que
eu criei na minha cabeça, mas nossa, foi muito massa, assim, então viajar, fazer voluntariado foi uma ferramenta muito importante, assim, na minha vida e que veio me trazendo muitos insights, assim, veio quebrando muitas coisas e esse com o inglês foi muito massa. O espanhol também, né? É que o espanhol a gente vai mais um pouco pro portunhol, mistura as palavras, mas cara, muito incrível, assim, voluntariar é realmente não só um custo de uma viagem mais acessível, né? É o poder viver a experiência, imergir na cultura local. Eu fiz viagem aqui pelo Brasil mesmo, né? Então eu fui num lugar onde eu sabia que tinha um fluxo de estrangeiro, um fluxo turístico, que eu poderia arrumar um trabalho e foi uma experiência e tanto, assim.